Bem-vindo, feliz sábado a todos. Muito bom estar aqui na presença de Deus, na casa de Deus, no sábado pela manhã, com essa chuva gostosa de verão. Está nos lembrando que o outono está chegando, né? Firme e forte. Vamos lá aos anúncios dessa manhã. Escola Sabatina, como a gente já sabe, estamos tendo todos os sábados, ainda está sendo através do Zoom, não temos escola sabatina presencial aqui na igreja, porém entrem em contato com os seus professores, olhem no WhatsApp da igreja, olhem na página do YouTube, do Facebook da igreja e procurem o número adequado para a sua classe, para a sua idade, para que vocês possam participar conosco todos os sábados, de 9h30 às 10h30 das nossas escolas sabatinas. Temos também o nosso culto pela manhã, a partir das 11 horas aqui na igreja, já temos cultos presenciais aqui na igreja, então estão todos convidados a virem e a participarem conosco, mas também está sendo transmitido através do nosso canal do YouTube, Adventistas Framingham. Então, quando não puderem estar presentes, vamos manter contato com a nossa igreja, manter unidos através do canal do YouTube, que todos os sábados, a partir das 11, está sendo transmitido live. Quando a gente vier aqui na igreja, nos cultos presenciais, é importante que a gente use o cadastro. O cadastro está também disponível no grupo da igreja, na página do Facebook. Esse cadastro não é que se você não cadastrou, você não pode vir. Mas é importante você usar o cadastro para que a gente possa ter controle do número de pessoas que estão vindo à igreja, para que, se por acaso a gente precisar de um segundo culto, devido às regulamentações governamentais, a gente possa estar ciente do número de pessoas que estão vindo para a gente poder fazer isso, né? E quando vier à igreja, por favor, tragam máscara, venham de máscaras. Aqui na igreja tem álcool gel, estamos tirando a temperatura, então está bem seguro. A gente convida todos a participar, mas que tragam as suas máscaras. Também, seguindo com nossos cultos, temos os cultos de terça-feira, que são de pequeno grupo, a partir das 7h30, também no Zoom. Ok? Nas quartas-feiras, também através do Zoom, às 8h30, temos o encontro de oração, culto de oração, nas quartas-feiras, às 8h30. E nas sextas-feiras, nós temos o nosso culto de pôr do sol, a partir das 8 horas. É um culto muito gostoso, que a gente faz o pôr do sol junto. Eu acho que, logo, logo, a diretoria da igreja vai ter que abaixar o horário desse culto um pouquinho, para bater com o pôr do sol. Que lá em casa, sábado, a gente fez 2 pôr do sóis. Um às 7h30 e depois assistimos das 8. Então, por enquanto, ainda segue às 8, mas fiquem atentos para a mudança do horário do culto de pôr do sol da sexta-feira. Nossos dízimos e ofertas, com essa pandemia, a gente tem agora, já sabem, várias maneiras da gente poder continuar sendo fiel a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Temos a caixa do correio ali, que foi instalada na porta para os que moram aqui por perto. Temos também envelopes aqui de dízimo e a salva lá no fundo. E temos a possibilidade de fazer isso online, através do adventistgiving.org. Né? A gente só registra e vocês podem devolver os dízimos e as ofertas online, com respeito à devolução do dízimo aqui em pessoa na igreja. Por favor, sejam gentis com o tesoureiro, não lamba o envelope de dízimo, que é ele que vai ter que pegar e abrir tudo aquilo, tá? Molha o dedinho, passa água para fechar, não lambe o envelope de dízimo, por favor, ok? Ou então só encosta ele, traga um durex, se você não sentir confortável ele aberto, mas vamos evitar dar aquela lambidinha básica no envelope para selar ele, ok? Muito obrigada. Agora também, sábado passado, os que puderam estar lá, tivemos um lindo evento no Camp Unicake dos nossos juvenis.
Tivemos 8 juvenis da nossa igreja que se batizaram no Camp Unicake. A gente agradece a todos os que trabalharam nesse evento, som, organização, decoração, e também agradecemos aos que foram lá da igreja prestigiar os nossos batizandos. Foi um lindo evento no Camp Unicake e a gente gostaria de dar o welcome para esses novos membros da Igreja Adventista de Framingham. Temos ali, passei muito rápido, foi a Jennifer, a Stella e a Julie, o Tiago, o John, o Vincent, todos batizaram sábado passado. O Gregory, são os mais novos membros da Igreja Adventista de Framingham. O Christopher e a Isabela também naquele batismo lindo de sábado passado. Muito obrigado e são bem-vindos os novos membros. Os aniversariantes desse mês, temos a Rayane Silva, o Benedito Barral e a Maria Pitol. Se o seu nome não está na lista de aniversariantes, por favor, nos procure o Gerson, para que a gente possa fazer um update dessa lista, que a gente possa ter os aniversariantes do mês. Então, aqui fica os nossos anúncios e nos acompanhe através das nossas mídias sociais. Temos o Facebook, Adventistas Framingham, e nosso canal do YouTube. E, of course, sempre bem-vindo aqui no nosso templo, na 720 Edgell Road, em Framingham. Muito obrigado e feliz sábado. Convidar a congregação que nos coloque de pé para juntos fazermos oração. Oremos. Ó bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma manhã de sábado estarmos aqui na sua santa casa de oração para louvar e adorar o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, abençoe, receba esse culto, essa adoração. E pedimos ao Senhor que possamos, nesta manhã, mais uma vez, sentir o abraço forte, o calor do Santo Espírito, nos afagando, nos tranquilizando para esta manhã. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, em tempos que muitas das vezes temos tido a nossa atenção afastado da Tua causa, do Teu amor, mas que nessa manhã de sábado isso possa ser renovado na nossa vida. A esperança de um dia melhor e uma esperança de um dia morar e viver contigo para sempre. Essas bênçãos nós pedimos e as agradecemos na pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, igreja. É um motivo de grande alegria estarmos na casa de Deus e juntos cantarmos agora ao nosso Deus. Para iniciar o nosso louvor, vamos juntos cantar Bendita Segurança. Reafirmamos essa nossa certeza em Cristo Jesus. Todos juntos. Que segurança. Todos juntos. Sou de Jesus. Eu já desfruto. Eu já desfruto bênçãos da luz. Passa o slide, por favor. Sei que herdeiro sou de meu Deus, sou de meu Deus. Ele me leva, Ele me leva à glória do céu. Sendo submisso, sempre ao bem. Todos juntos, cintos em levos, cintos em levos, puros no além. Anjos descendo, trazem no alvor ecos da graça, bem
bênçãos do amor. Canta minha alma, todos juntos, bem forte. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, trazem slide, por favor. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, todos juntos. Canta minha alma, canta ao Senhor. Amém. Deus seja louvado. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. A igreja tem mais uma vez a oportunidade de cantar bem fortes. Canta, amém. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Rende-lhe sempre, rende-lhe sempre honra e louvor. Mais uma vez, reafirme. Rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Deus seja louvado. Eu convido toda a igreja a ficar de pé e juntos temos uma leitura responsiva. Vamos esperar ter a nossa letra. Salmos 96, versículo 1 e 3. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Toda a igreja? Anunciai entre as nações. Amém. Como é bom a gente anunciar as maravilhas que Deus tem por nós. Mas mais ainda sabemos que Cristo vive em nós e que Ele é tudo para nós. Vamos fazer essa medley cantando vários hinos na nossa igreja. Alguns hinário, outros CD jovem. Vocês vão saber. Alguns são bem familiares. Todos cantando junto. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar.
pensar, Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pensar faz-me alegrar, Cristo é meu. Jesus também é nosso amigo, melhor do que os outros que a gente tem, e nele nós podemos confiar. Vamos cantar que Jesus é melhor para nós, todos juntos. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Mas aí nós podemos entregar tudo na mão de Deus. Quero entregar, todos juntos. Quero entregar, amém, o meu viver, Senhor, o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Reafirmo mais uma vez, com mais força, quero entregar. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Amém. Bem junto a Ti, Jesus. Esse é o momento que temos aqui na nossa igreja de você colocar aos pés de Cristo todos os seus pedidos, todos os seus agradecimentos também, pela semana que tivemos e agora pelo sábado que estamos tendo. Muitas vezes a gente não reconhece, não vê Deus, mas procure Deus nesse momento. Do jeito que você está, você pode se ajoelhar e juntos vamos cantar na oração, enquanto calma. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Senhor Jesus, estamos aqui como teus filhos, teus servos, na tua casa, neste sábado, Senhor. Esse sábado está chuvoso, está fechado, mas sabemos que acima dessas nuvens existe um céu maior, cheio de glória e de luz, Senhor Jesus. Este mundo, Senhor, está cheio de problemas, nesse país, ao redor do mundo também. Muitas das vezes nós olhamos para essas situações, não vemos esperança, Senhor Jesus. Parece que não tem solução. São sinais da tua volta, Senhor Jesus, nós reconhecemos isso. Mas nós rogamos, Senhor, que traga-nos a tua paz aos nossos corações, Jesus. Paz e calma para aliviar o nosso medo, nosso desespero, a nossa ansiedade. Mas, Senhor Jesus, somos um povo alegre, um povo cristão. E é motivo de grande alegria estarmos aqui entre amigos, reunidos,
louvando e estudando a Tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, somos gratos, Senhor, pela semana que o Senhor nos deste e pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa com vida e com saúde. Somos gratos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia, os recursos materiais, nossa vida. E, ó, Senhor Jesus, colocamos em Tuas mãos, Senhor Jesus, a nossa vida e também a vida de nossos familiares que estão distantes, Senhor Jesus. Tudo que formos fazer, Senhor Jesus, seja somente para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. Dá-nos um coração mais grato, um coração de adorador. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém. Bom dia, povo de Deus. Feliz sábado. Bom dia, você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Hoje a igreja de Fremen está feliz. Primeiro, porque cremos que o Espírito Santo se faz presente nesta igreja. E seguindo, nós também temos um convidado especial aqui que trará a mensagem, o orador desta manhã, o pregador desta manhã, o nosso irmão Jefferson Martins. Nosso irmão, seja bem-vindo. E ele trouxe a sua família apresentar para a igreja, a Beatriz, que é a sua esposa, a filha, desculpe, sorry, o Miguel e a Gabriela. Sejam bem-vindos aqui à igreja de Fremen. Nós temos também aqui, junto com ele, 4 amigos, a Alessi, o Patrick, a Pamela e o Felipe. Sejam todos bem-vindos. E as pessoas que também nos visitam nesta manhã, se sintam em casa, vocês se sintam em casa, se sintam abraçados pela igreja de Fremen. E com vocês, neste momento, a palavra está com o nosso irmão Jefferson Martins. Esse branco. Oi? Vai não. Aqui, esse branco. Feliz sábado. É uma alegria estarmos juntos, reunidos num ambiente como este, apesar de um momento tão complicado que estamos vivendo no mundo, estarmos reunidos e acreditarmos ainda na esperança que em breve tudo isso que estamos passando terminará, realmente vibra o nosso coração e nos dá realmente a certeza de que, apesar de todos os problemas que estamos enfrentando, Deus está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, peço que você feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grande amigo Jesus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós durante a nossa vida. A grande verdade é que nós estamos aqui somente pela Tua misericórdia. O Senhor nessa manhã nos acordou, o Senhor nessa manhã nos acompanhou, enquanto estávamos nos preparando, e o Senhor está aqui conosco neste momento. O que eu quero lhe pedir, Pai,
é que o Senhor possa falar conosco mais uma vez. Aqui não será o teu servo falando, mas será a tua palavra, será a tua voz, através da tua palavra, que alcançará os nossos corações. Por isso, neste momento, estamos abrindo nossa alma, o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer alguns agradecimentos rápidos aqui, primeiro pelos meus amigos estarem aqui presentes, pela minha família, por você aí em casa estar acompanhando essa programação, mas também ao pastor Eliakim pelo convite. Obrigado realmente pela oportunidade que tem de estar aqui pregando nessa igreja. Que Deus realmente possa ser glorificado através da mensagem que você ouvirá e acompanhará. Se tem uma mensagem que realmente vibra o nosso coração, é realmente a mensagem sobre a volta de Jesus. Essa é uma mensagem que realmente, se o pessoal da equipe técnica quiser pôr os PowerPoint, eu aceito. É realmente algo que vibra a nossa alma, que cria na gente uma expectativa de algo muito melhor que está por vir. E se eu perguntar aqui quantos estão... obrigado. Eu esqueço às vezes da câmera. Se eu perguntar quantos aqui estão ansiosos em ver Jesus voltar, com certeza, se você está aqui é porque você está ansioso em ver Jesus voltar. O grande problema é que o tempo vai passando e a gente vai perdendo a essência. É como se os dias, os anos... Eu lembro que a minha avó dizia que Jesus iria voltar, o tempo passou, ela já se foi e Jesus não voltou. A minha mãe falava e fala que Jesus vai voltar. Eu estou pregando há muito tempo que Jesus vai voltar. A grande verdade é que o tempo vai passando e pode ser, queridos, que a gente vai se esfriando espiritualmente, a gente vai perdendo ali a essência daquilo que realmente fomos chamados. Nós fomos chamados como filhos de Deus, não fomos chamados como servos, por incrível que pareça. Não fomos chamados como empregados, fomos chamados como filhos de Deus, co-participantes, ou melhor, herdeiros daquilo que Ele tem preparado para os seus. Para isso, queridos, nós não podemos jamais perder a esperança. E tem uma música que nós cantamos, e eu gosto muito, a esperança que vibre nosso ser, realmente tem que ser encontrar Jesus muito em breve. Não é estar numa rua de ouro. A minha filha tem o sonho de descer pela tromba do elefante e cair num lago, ela diz. Mas essa talvez não é a nossa, não deve ser a nossa maior razão. A nossa maior razão é encontrar o nosso Salvador, encontrar o nosso Criador, encontrar o nosso Deus. É isso que deve vibrar realmente. E outra, a gente sair desse ambiente que nós estamos, que a gente vê maldade a cada dia que passa. E eu não quero falar sobre maldade essa manhã, porque para isso você tem a internet, para isso você tem as redes sociais e, claro, os jornais também. Mas é desafiador para nós olharmos alguns cenários que se apresentam para a gente, através de crianças que são abusadas, através de pessoas que estão se matando, de pessoas que não têm mais esperança. Se tem uma coisa que nós aprendemos desde pequeno, e alguns de nós até se identificamos, são com os heróis. A gente aprendeu de que os heróis são aqueles que chegam para nos salvar. A Marvel criou diversos heróis, né? E a gente pode, com certeza, se identificar com alguns deles. Talvez os mais jovens, é claro, talvez os mais antigos, eu não sei, os mais antigos não, né? Os mais experientes, talvez não tenham esses que estão aí na tela, quem sabe, mas tem outros que se identificam. A grande pergunta que talvez tem que aflorar em nossa alma é: que tipo de herói eu tenho me assemelhado? Porque um herói que eu olho para ele, me identifico com ele, às vezes eu quero me parecer com ele. Qual é o herói que você tem se parecido? Eu quero trazer essa manhã aqui e falar sobre um herói que a Bíblia traz. E capítulo 11 de Hebreus, por favor, abra sua Bíblia. Vai falar sobre um herói. Vai falar, na verdade, sobre alguns heróis, mas eu quero ressaltar aqui um deles. Hebreus capítulo 11.
versículo 1 e 2 e depois versículo 7. E diz assim, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé deles que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 7. Pela fé, um herói chamado Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Tem um texto na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui nós temos uma relação de homens, de pessoas, que decidiram crer mesmo sem ver, decidiram confiar mesmo sem entender. Esse é o cenário que nós estamos passando na atual realidade que nós estamos vivendo. A gente não consegue entender, mas o chamado de Deus para mim e para você é que nós ainda assim confiemos através da fé de que as coisas vão melhorar, de que algo melhor ainda está por vir, que Deus ainda tem um plano maravilhoso a ser cumprido em cada uma de nossas vidas. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que está preparado para cada um de nós, eu quero estudar um pouquinho sobre esse homem, esse herói que a Bíblia traz em Hebreus 11, o nome dele é Noé. Volte um pouco sua Bíblia, capítulo 6 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a gente vai ter ali um relato um pouco mais detalhado. Por que é que Noé é chamado como um herói da fé? Capítulo 6 de Gênesis. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 5. E diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9 diz que esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Essa é uma história interessante. Eu quero que nós possamos meditar juntos essa manhã e trazer lições para a nossa vida, porque o modelo é Jesus, mas há pessoas, há personagens na Bíblia que nos inspiram, há personagens na Bíblia que nos mostram realmente qual o caminho que eles seguiram, qual os passos que eles deram, e por que eles se tornaram vitoriosos, e por que eles estão na galeria dos heróis da fé. Esse é uma história de um construtor. E interessante porque um construtor precisa saber construir e derribar, porque às vezes você constrói alguma coisa, não ficou tão bem, e você precisa derribar e construir novamente. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: aonde que você tem construído os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, a tua família? Aonde você tem construído aquilo que você deseja para o futuro? Porque muitas vezes, queridos, nós temos planejado o futuro, mas temos planejado o futuro em cima daquilo que nós achamos que é melhor para cada um de nós. Não nos colocamos nas mãos de Deus. Esquecemos que Ele é o Deus Criador, sabe exatamente o que é melhor para a gente. Um Deus que conhece o futuro, sabe o que vai ser melhor para você. E tomamos decisões e nos planejamos muitas vezes em cima de bases que não são sólidas. Noé, ele se firmou na rocha. Jesus contando, ele diz de que haviam 2 casas. Você conhece essa história? De que uma foi construída ali sobre a areia, outra foi construída sobre a rocha. E você sabe, veio a chuva, veio a tempestade. A que permaneceu em pé, o que não derribou, o que não caiu, era o que estava sobre a rocha. Por isso pergunto de novo: aonde nós temos construído a base de nossa família?
nos meus achismos ou naquilo que Deus propõe, naquilo que Deus me orienta? Queridos, se tem um livro que eu e você temos acesso para sermos felizes, é a palavra de Deus. O nosso Criador, o nosso fabricante, fez um manual de instruções. Ei, Jefferson, você quer ser feliz? Faz uma coisa, filho. Você tem alguns livros, você tem a minha palavra, você tem aqui todas as instruções para você ser feliz. Só que às vezes, nós decidimos nosso trabalho, decidimos nosso casamento, decidimos muitas coisas em nossa vida, longe daquilo que Deus nos orienta. Interessante, porque Noé, ele firmou aquilo que ele precisava fazer, ele recebeu um chamado de Deus. A Bíblia chama inclusive de que esse homem era um homem justo. Você tem até dificuldade de entender o que não é ser justo, porque na nossa cultura brasileira você não sabe o que é isso. Mas esse era um homem que a Bíblia chama que era justo, era íntegro. Não era um homem que olhava para uma situação que ele estava passando e dizia: olha, será que você aceita aí uma graninha e de repente você me coloca na frente dos demais? Era um homem íntegro. Os céus, Deus olhou para esse homem e viu integridade no homem. Quando Deus olha para você, será que Deus vê integridade no homem, na mulher que você é? No jovem, no garoto, no menino que você é? Noé tinha um desafio de construir uma arca. Só que esse desafio, ele poderia ter usado outros recursos, mas eu imagino Noé utilizando os seus próprios recursos para construir a arca. Ele sabia, ele confiava, ele teve fé, ele creu, mesmo sem ver, mesmo sem nunca ter chovido, mesmo sem ter qualquer fundo de esperança em estatística. Ele não estava preocupado com as estatísticas, ele estava preocupado naquilo que Deus havia orientado ele. Deus disse: vai ter um dilúvio, vai chover, Noé. Interessante, porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse algumas diretrizes do que aconteceria antes da sua volta. Disse: vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter fome, vai ter pestes. Mas no dado momento, Jesus para e diz assim, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens casavam, davam-se em casamento, e não perceberam, até que veio o dilúvio, levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Foi interessante, porque Jesus para toda a sua explicação, e num dado momento ele diz: assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Como que as pessoas viviam no anteriores ao dilúvio? As pessoas viviam suas vidas normais como se nada fosse acontecer. Nós estamos vivendo nossa vida como se vai passar mais tantos anos para Jesus voltar. E nós colocamos em nossa mente algumas diretrizes, né? Precisa acontecer isso, o decreto dominical tem que acontecer assim, assim, assado. A gente estipula uma forma de como vai acontecer. E se não acontecer da forma que você imagina? Ou melhor, e se Deus lhe chamar antes para descansar? Os homens casavam, os homens se davam em casamento, os homens viviam suas vidas cotidianas normais e não perceberam. Jesus faz uma analogia, na verdade ele volta no passado, ele traz uma história que todas as pessoas estavam ouvindo ali, já conheciam a história, já tinham lido isso em seus escritos, já tinham conhecimento disso, e Jesus traz ali uma verdade do passado, para falar de uma verdade futura. Faço uma pergunta para você: como será que era o mundo antes do dilúvio? Para a gente entender isso, porque se as pessoas estavam vivendo suas vidas cotidianas, e assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem, como que era o mundo antes do dilúvio? Interessante, porque o mundo antes do dilúvio, a Bíblia diz de que não havia chuva, que o orvalho da noite regava toda a terra. Interessante, porque os polos,
Os gelos que vieram depois, foi somente depois que aconteceu o dilúvio. O calor no Equador veio somente depois que aconteceu o dilúvio, porque antes a terra tinha uma temperatura agradável. As pessoas viviam em constância clima. Não havia muito calor, não havia muito frio, não havia neve. Havia uma constância realmente no clima. As pessoas gostavam de viver ali, com certeza. Mas havia uma outra diferença, queridos. Havia diferença na fauna e na flora. Para vocês terem uma ideia, muito tempo depois, ainda havia resquícios um pouco dessa terra. Lá do Vale de Escol, a Bíblia diz de que 2 homens precisaram carregar um cacho de uva. Para você ter ideia de como que era a terra fértil, como a terra era forte antes do dilúvio. A Bíblia diz, o texto que lemos diz de que, que Deus havia se arrependido de ter feito o homem e também os grandes animais. De fato, queridos, havia os grandes animais. Hoje, através de escavações, se percebe, os historiadores, os responsáveis percebem e encontram, inclusive, ossos desses grandes animais, porque realmente existiram. Eles não entraram na arca. Eu não sei por que não entraram na arca. Deus havia uma razão, Deus tem uma razão para isso. Mas essa é a diferença do mundo antes do dilúvio e do mundo atual. Interessante, porque a maior diferença, apesar de tudo, a terra, a vegetação, a flora, a fauna, mas a principal diferença que eu vejo, queridos, que o mundo antediluviano tinha uma grande mudança, ou tinha realmente, era muito mais forte no seu porte físico, inclusive através de estudos, e a própria Ellen White diz de que o homem media em torno de 4 a 5 metros de altura. Interessante. Se imagine colocar aqui um homem de 4 a 5 metros de altura do meu lado. O homem era forte. O homem tinha altura, tinha uma diferença física no seu corpo. O homem era intelectual, o homem era inteligente. Naquele período não se usava muito a escrita. Naquele período era utilizado muito mais a memória. Nós estamos confundindo hoje o que é capacidade intelectual com um clique no computador. Nós estamos confundindo o que é capacidade intelectual com uma pesquisa no Google. Capacidade intelectual é você poder gravar 10 mil itens e saber o preço no varejo e no atacado, e você saber toda a descrição, e você poder vender isso, poder dizer isso, você ter tudo em sua mente. E o povo antediluviano tinha tudo isso em sua mente. Há uma grande diferença. As universidades dizem por aí que o homem está em evolução. Eu só não entendo para qual lado. Se nós estamos em evolução, por que é então que de 4 metros estamos hoje em média com 1,80 m, talvez até menos, né? Porque se estamos em evolução, então o nosso intelectual foi afetado. Hoje eu preciso anotar, hoje eu preciso grifar, hoje eu preciso pôr um lembrete no meu celular, hoje eu preciso criar uma série usar uma série de aplicativos, inclusive, para me ajudar a não esquecer dos meus agendamentos, dos meus compromissos. No período antes do dilúvio, queridos, o homem, a mulher tinha poder na sua genética. Como você acha que os filhos de Adão, com quem você acha que os filhos de Adão se casaram? Se te for um pouquinho mais além, todos os demais se casaram com as próprias irmãs. Hoje, se nós formos avaliar isso, é impossível, não pode se casar irmãos, não pode se casar até, não é recomendado até entre primos, porque o filho, a filha pode nascer com problemas, porque nós temos uma fragilidade genética muito grande. O povo antediluviano não tinha esse problema, tinha uma genética forte, tinha um físico realmente forte, tinha um intelecto diferenciado do que nós temos hoje. Eu disse para vocês que estaria contando aqui a história de um construtor. E o que é que nós estamos construindo? Também perguntei para você, em cima do que você tem construído. Essa é uma arte
que demonstra o que o artista quis demonstrar ali é exatamente o vazio da alma de um ser humano. Pode ser que alguns de nós estejamos assim, vazios por dentro. Não temos muita coisa para oferecer. Nós não temos mais respeito, não temos mais carinho, não temos mais amor. O amor já se esfriou em muitos de nossos corações. E se tem uma coisa que cada vez mais está ficando mais complicada, é a rede social. Porque tem um que defende um político, outro defende outro, e daqui a pouco os dois já estão brigando, não se tem mais respeito. Nós vivemos num período onde você falar alguma coisa, você está sendo, as pessoas interpretam ao seu bem-querer, você já é homofóbico, ou você já é racista, ou você já é leviano em suas palavras. A grande verdade é que o povo antediluviano, apesar de ter um físico muito mais forte do que o nosso, apesar de ter um intelecto muito mais poderoso do que o nosso, apesar de todas as diferenças que eles tinham comparado a nós, ainda assim, a Bíblia diz de que Deus viu a perversidade no homem e que tinha aumentado e muito naquela geração, e Deus se arrependera de ter criado o homem. Porque a grande verdade, queridos, que quando estamos longe de Deus, nós somos capazes de fazer as maiores atrocidades que o mundo pode ver. Longe de Deus, a gente pode agredir uma outra pessoa. Longe de Deus, eu posso criar uma mentira, uma falsidade contra uma pessoa. Longe de Deus, eu posso arrebentar com a minha família. Longe de Deus, eu posso destruir os meus filhos. Longe de Deus, eu posso realmente ser igualzinho os homens e mulheres que viviam antes do dilúvio. Porque a grande verdade não é porque eu vivia antes do dilúvio, não é porque tinha um intelecto mais poderoso ou não, é porque esses homens e mulheres estavam sem Deus em sua vida. E a pergunta que eu faço é: você tem Deus? Você tem andado com Ele? Você tem caminhado com Ele? Você tem conversado com Ele diariamente? Se neste momento você precisasse voltar à sua memória nessa última semana e perguntar para você mesmo: quanto tempo você passou em relacionamento com Deus? Um dia, quando Jesus voltar, Ele vem buscar aqueles que foram íntimos de Jesus. Ele não vem buscar os que vêm aos sábados na igreja, não só esses. Deus não vem buscar os que devolvem os dízimos e ofertas, porque isso é uma consequência. Deus vem buscar os seus, porque vocês acham que Deus levou alguns homens e já estão com Ele no céu, porque eram homens que tinham intimidade, que tinham relacionamento, que viviam uma vida para conhecer a Deus e Deus o conhecer, viviam realmente uma intimidade, um relacionamento com Deus. E eu pergunto mais uma vez: você tem Deus? Você está com Ele agora? Durante a semana você tem passado tempo de relacionamento com esse Deus? É interessante, porque Deus olha para um povo perverso, Deus olha para um mundo que está a caminho de uma perdição, e Ele olha e Ele diz: eu preciso salvar esse povo, eu preciso criar uma forma, eu quero destruí-los, mas eu quero dar um caminho, eu quero dar uma direção, eu quero colocar eles uma oportunidade de se salvarem. A história da redenção, quando Jesus vem aqui e morre por nós, podemos comparar a história da Arca de Noé, porque também é um processo redentivo, que Deus permite a seus filhos se salvarem, mas há somente um caminho, há somente uma forma, e Deus apresenta essa forma. Deus chama Noé porque ele é um homem justo, ele é um homem íntegro, e diz: Noé, eu preciso que você construa uma arca, porque eu quero salvar muitas pessoas, quero salvar animais também, mas eu preciso que as pessoas aceitem o teu apelo, aceitem o teu chamado. Noé começa a construir a arca. Eu disse a você no começo, tem uma coisa que Noé soube fazer muito bem, é colocar aquilo que ele tinha nas coisas que iriam durar. Você tem colocado as coisas que você tem naquilo que vai durar? Que a Bíblia diz de que o ouro,
a prata, tudo isso vai passar. A Bíblia diz de que a traça vai correr muito das coisas que nós valorizamos hoje. Grande verdade, temos passado muito tempo em nossas mídias sociais, muito tempo na internet e pouco tempo com nossos joelhos dobrados. Aonde está o seu coração? Nas coisas dessa terra ou nas coisas lá do alto? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Noé sabia o que iria durar. Eu imagino, querido, sabe o que? Noé pegando ali o que ele tinha, porque ele já tinha fé, porque ele cria realmente no que iria acontecer. Eu imagino Noé pegando ali sua casa de fazenda, vendendo a sua fazenda e colocando todo o dinheiro ali para a construção da arca. Eu imagino, de repente, Noé com uma casa na praia, e ele vende a sua casa na praia e coloca os seus recursos que ele conseguira para que então possa construir a arca. Tudo que ele tem, de repente Noé está ali com seus últimos recursos, é a sua última casa, é a casa que ele está morando com a sua esposa, seus filhos ali, e de repente não tem mais de onde tirar dinheiro. Eu imagino Noé crendo na palavra de Deus, que iria chover, queria ter um dilúvio. Ele diz: vamos fazer o seguinte, já tem o primeiro nível da arca pronta, já tem o segundo nível pronta, vamos mudar para o primeiro nível, esposa, e vamos vender essa casa. Noé colocou tudo o que ele tinha no que realmente iria durar. Isso me faz lembrar de uma história da usina de Itaipu, no Brasil, e conta a história de que alguns homens eram responsáveis em desapropriar muitas regiões. Inclusive a história diz de que eles chegaram a desapropriar cidades inteiras. Era realmente uma decisão de dois governos, Brasil e Paraguai, para fazer uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. E conta a história de que um dos fazendeiros que morava ali numa região que precisava ser desabitada, desapropriada, é recebido por um dos fiscais do governo, e ele diz: eu não vou sair daqui. Aqui eu tenho laços emocionais, aqui era do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, e agora eu sou dono disso aqui, eu não vou. E depois, a história diz que depois de ouvir tanta a insistência daqueles homens que estavam ali para desapropriar, você vai receber algo do governo, você vai realmente vai receber um valor por essa terra. O homem não queria. Depois de muito insistir, ele disse: você realmente não vai sair? Não, não vou sair. A história diz de que os fiscais do governo olham para ele: ok, então você fica aqui. Só quero dizer uma coisa: daqui a 3 meses, os seus 40 mil cabeças de gado estarão embaixo do mar, embaixo de água. Não quer sair, não tem problema. Isso quer dizer para você, daqui a 3 meses, a sua casa estará a 40 metros embaixo da água, mas se não quer sair, não tem problema. Esse homem, a história diz que ele não entendeu que havia um plano ali, que havia algo muito maior que iria beneficiar os dois países, mas ele estava preocupado com as suas crenças, com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele gostava. Nós temos gostado de muitas coisas aqui, não temos nos desapegado das coisas que nós gostamos aqui. É como se nós não conseguíssemos ouvir Jesus dizendo para a gente: olha, ei, relaxa. Só preciso que você busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu disse a você, todas. O texto não diz assim, algumas coisas. O texto diz: todas as coisas serão acrescentadas. Mas para isso eu preciso ter fé. Para isso eu preciso ter fé. Interessante que agora Noé, que vendera tudo o que tinha, Noé que agora teoricamente não tinha mais nada, o que ele tinha era a sua família, era ali um barco que já havia construído. Eu imagino ali 1 ano depois, se Noé, na época de Noé, ele tivesse 0,0001% do capital mundial, depois do dilúvio, quando passa o período do dilúvio, 1 ano depois, quando Noé sai do grande barco, da arca, ele se torna o acionista majoritário, ele se torna o homem mais poderoso.
falando como ser humano deste mundo. Ele torna-se ali o dono praticamente de todas as coisas, porque ele pegou exatamente aquilo que não iria flutuar, aquilo que iria se destruir, e investiu em tudo aquilo que iria durar. E em que você tem investido? Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer bem é trabalhar, e aqui na América, nos Estados Unidos principalmente, porque aqui, mais forte do que o Brasil, aquela frase que tempo é dinheiro, parece que faz realmente muito sentido. E nós temos investido nosso tempo em muita coisa, em trabalho para sustentar nossa família, é verdade, e é importante isso, em ter um local confortável, e não está errado nisso. A grande pergunta é: tem priorizado o que precisa ser priorizado, como Noé fez? Noé priorizou o que precisava ser priorizado. Essa terra vai passar, essa vida vai passar, há uma outra vindoura, há uma promessa de Deus a ser cumprida em nossas vidas. Interessante que algumas promessas de Deus, que elas são condicionais, elas dependem de eu fazer algo. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se o meu povo se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É uma promessa condicional, exige arrependimento. Mas a volta de Jesus não é condicional. Jesus diz: e eu voltarei. Não é condicional, não é e se. Ele vai voltar, queira eu ou não queira, esteja eu preparado ou não esteja. A grande verdade é que quando Noé sai da arca, ele tinha ali realmente, praticamente o dono de tudo aquilo, mas não era aquilo que era importante para ele, porque a sua visão, os teus planos, os sonhos que ele tinha, eram os sonhos de Deus para a vida dele. E conta uma alegoria de que chega ali dois homens, junto com outros homens também, que são cientistas, mas dois deles fazem algumas perguntas para Noé. E a alegoria diz de que um deles, que era um cientista, um químico, disse: Noé, nós vamos entrar na arca, mas se você responder para a gente 2 perguntas apenas. Ele disse: tá bom, pode perguntar. E agora ali ele recebe a primeira pergunta, e a alegoria diz de que esse homem disse: Noé, nós sabemos que a chuva é a precipitação do estado gasoso para o líquido. Nós fazemos chuva no laboratório, nós sabemos o que é isso, mas nunca choveu. Prova para a gente que vai chover, prova. Se você provar para a gente que vai chover, nós entramos na arca e podemos influenciar outras pessoas a também entrarem na arca. Noé, nunca choveu, prova para a gente que vai chover. E a alegoria diz de que Noé olha para eles e diz: é isso que eu disse, vai chover, mas não posso provar para você. Primeira lição que eu posso tirar disso é que o Deus do céu, que conhece todas as coisas, não me revelou todas as coisas. Às vezes nós vamos estar em algumas situações que eu vou precisar crer mesmo sem ver, vou precisar crer e ter fé mesmo sem não enxergar o futuro. Vai ter alguns momentos na vida que eu vou precisar ter fé, como Noé teve, mesmo não vendo o que vai acontecer, mas crendo na promessa de Deus. Noé olha para aqueles homens e diz: nunca choveu, mas Deus disse para mim, vai chover, e eu creio, vai chover. O segundo homem olha para Noé e diz: olha, Noé, você diz que vai chover, digamos, é a última pergunta, Noé, digamos que realmente possa chover, da forma que você está falando, que a lei da maré tomará conta de tudo isso, que choverá tanto que as águas transbordarão a todos os locais, e Noé disse: é exatamente isso que Deus me disse. Vai ter um dilúvio, vai chover. Ele disse: ok, digamos que isso vai acontecer. Então responda para a gente a nossa segunda pergunta. Se vai chover dessa forma, você construiu um barco que está ali no vale, mas nós não estamos vendo um leme.
Você construiu um barco, mas ele não tem sistema de navegação. E é interessante, porque a Bíblia diz tudo o que deveria acontecer, tudo o que Noé deveria fazer. Deus dá a descrição de qual é o tamanho da largura, da altura, do comprimento. Deus diz como deveria calafetar ali a embarcação. Deus dá todas as instruções, mas realmente não há instrução de como deveria aquela embarcação ter um leme, de como deveria ter ali um sistema de navegação, para onde eles iriam, como eles iriam. E aqueles homens perguntam para Noé: Noé, se nós acreditarmos em você, se nós realmente entendermos que vai chover e entrarmos nesse barco, como que nós teremos a segurança que nós ficaremos bem, se não tem um sistema de navegação, se não tem GPS, se não tem nada que nos possa levar ao local seguro? Mas Deus não se deixa escarnecer. Enquanto, a alegoria diz, enquanto eles saíam e estavam rindo, uma procissão começa a acontecer. Ninguém havia visto isso em nenhum momento da história. A arca está ali com as portas abertas, e agora você começa a perceber alguns animais caminhando, uma procissão jamais vista, marchando em direção à porta da arca. Pianista, onde está você? Interessante, eu quero me apegar aqui a uma cena, porque eu posso imaginar, queridos, um leão e um cervo. O leão diz que o instinto dele, se ele ver um cervo, ele ataca o cervo. E diz que se um cervo ver um leão, só sentir o cheiro do leão, ele vai correr. Mas como se tivesse algo muito mais poderoso. Naquele momento, numa cena específica, eu consigo ver um leão andando atrás de cervos. E naquele momento, eles não se atacam. O leão não ataca nenhum dos outros animais inferiores a ele na cadeia alimentar. E por um ano depois, Deus cuidando de todas as coisas, os animais obedecendo a Deus. Impressionante a gente entender isso, porque homens intelectuais, homens poderosos fisicamente, homens que tinham grandes diferenças na genética que nós temos hoje, mesmo sendo esses homens, foram mais desobedientes a Deus do que animais. O cavalo e a sua companheira estavam subindo os degraus da arca, mas os homens não estavam. Nós, quando estamos longe de Deus, somos piores do que animais. Quando nós estamos longe de Deus, somos capazes de fazer as maiores atrocidades que nós já pudemos ver. Por isso que a gente se escandaliza muitas vezes quando a gente vê algumas notícias na televisão de algo absurdo que acontece dia após dia em nosso planeta. Porque realmente, queridos, quando nós estamos longe de Deus, não podemos ser bons, porque a Bíblia diz de que há somente um ser bom, e o nome dele é Deus. Nada daquilo que nós fazemos de bom vem de nós mesmos. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado, a nossa natureza de pecado. A única coisa que eu sei fazer é pecar constantemente. A única coisa que me ensinaram a fazer é pecar desde o momento que eu nasci. E quando você faz algum ato de bondade com alguém, não é algo que parte de você. É você sendo um instrumento de Deus. É Deus usando você, no sentido de você permitindo que Deus possa atuar, trabalhar, que Deus possa levar você para caminhos que Ele quer que você realmente vá. Quando você ajuda uma pessoa, é Deus atuando através de você. Por isso a salvação, a Bíblia diz também de que a fé sem obras, ela é... Porque aqui nós vemos uma galeria de homens, e aqui eu estou ressaltando a vida de Noé,
homens que entenderam qual era a razão da existência deles, homens que entenderam que não importava as coisas desse planeta, mas importava as coisas do alto, que priorizaram o que realmente precisava ser priorizado em sua vida. Ah, como é difícil, queridos. Se tem uma coisa que nós temos muita dificuldade, é pegar a nossa vida e deixar na mão de outra pessoa para que dirija a nossa vida. Temos muita dificuldade, mas exatamente isso que Deus pede para cada um de nós. Sabe, o cristianismo é uma das religiões mais radicais do planeta. Sabe por quê? Porque o cristianismo pede que você morra, e depois de você morrer, aí sim você pode ter uma oportunidade de vida eterna. Jesus disse: aquele que perder a sua vida, ganha-la. Nós não somos chamados para uma transformação, nós somos chamados para morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. Tem a ver com um novo nascimento, tem a ver com uma nova experiência, tem a ver com transformação que só Deus faz em cada uma de nossas vidas. Mas vai exigir que eu, como filho dele, como estudante da palavra dele, diga: Pai, eu não tenho forças para seguir, eu não tenho forças, mas o Senhor, que é o Deus do universo, capaz de transformar corações, pode transformar a minha alma, pode olhar por mim neste momento e falar: filho, eu vou transformar você, eu vou ressuscitar você. Tem muitos de nós, queridos, que estamos mortos espiritualmente. Tem muitos de nós que não estamos sentindo a Deus há muito tempo. Muitos de nós não abrimos a nossa Bíblia durante a semana em nossas casas. Queremos reavivamento, queremos transformações, queremos famílias transformadas, mas nós não nos colocamos aos pés do Criador e falando: Deus, me transforma. Impressionante a história de Noé, porque Noé, além de vender tudo aquilo que ele achava, que ele cria que não iria flutuar, ele prepara uma arca junto com pessoas que estavam ali ajudando ele, porque sozinho não poderia construir também. Mas uma lição, pode ser, queridos, que nós estejamos trabalhando na arca, trabalhando na obra do Senhor, cantando para a obra do Senhor, pregando para a obra do Senhor, envolvido na missão do Senhor, mas não entremos na arca. Pode ser que nós tenhamos muito tempo para as obras do Senhor, mas não tenhamos tempo para o Senhor das obras. Eu vejo Noé agora subindo na proa do barco, olhando para uma multidão lá embaixo, depois da arca estar pronta, e dizendo: filhos, entre na arca. O momento é agora, entre na arca. A porta ainda está aberta. Enquanto Noé prega, algo extraordinário acontece, porque uma mulher levanta a mão lá, a mulher começa a se aproximar, a mulher começa a subir os degraus e vai para a frente da proa do barco, e ali agora está Noé, está a sua esposa. Que pregação mais poderosa pode existir do que uma família bem constituída? Que pregação mais poderosa pode ser de um casal que vive bem, de um casal que sabe se relacionar, de um casal que sabe perdoar, de um casal que entende que Deus tem que fazer parte da sua vida. Agora, homem e mulher, esposo e esposa, estão ali em cima do barco, pregando para a multidão, dizendo: ei, entre na arca. A mulher do pregador aceitou a mensagem, aceitou o apelo, mas havia uma multidão ali ainda para receber, para aceitar. Você conhece a história? A história diz de que um jovem se levanta. O nome dele é Sem. Se você estudar a cronologia bíblica, você vai entender que Sem nasceu 22 anos depois de quando Noé recebeu o direcionamento para construir a arca. Eu imagino Noé se aproximando do seu filho desde pequeno, desde quando nasceu, e diz: olha, está vendo aquele barco? Um dia eu vou chamar você, um dia eu vou falar para você entrar no barco, e você vai precisar atender o meu apelo, atender o meu chamado. Você vai entrar no barco. Quando Sem tinha 10 anos,
Noé diz isso a ele quando Sem tinha 15, 20, 30, 40, 50. Quando Noé chamou, Sem foi. Pergunto para você, pai, aqui esta manhã, para você, mãe, se você estivesse no lugar de Noé, se você fizesse um apelo para o seu filho, para a sua filha, e dissesse: filho, o caminho não é por aí, o caminho é por aqui, eu sei o que é melhor, a porta da arca ainda está aberta, venha por aqui. Será que o seu filho, sua filha atenderia o teu apelo, ou de repente sairia correndo? Noé faz o apelo, seu filho levanta, seu filho vai para a proa do barco junto com eles. Nós temos ali uma cena extraordinária, porque nós temos uma família reunida, e a Bíblia diz de que no céu estaremos em família, uma família de amigos, uma família de irmãos, uma família da igreja de Framingham, de Lancaster, de Seekonk, uma família de outras igrejas inclusive, porque Deus não vem salvar placas de igreja, Deus vem salvar homens e mulheres que decidiram odiar tudo que Ele odeia e amar tudo que Ele ama. Noé escolheu amar tudo que Deus amava, juntou a sua família, pregou para os seus filhos, pregou para a sua esposa, a sua família trabalhou em prol daquele projeto que Deus havia dado na mão deles. Todos eles trabalharam, foram salvos, é verdade, só que às vezes olhamos para esse cenário e dizemos: mas era diferente, eles moravam ou viviam num período muito diferente do meu, eu tenho outras tentações, eu tenho outros problemas, eles também tinham os deles. O problema, queridos, não é nascer antes do dilúvio, o problema é não entrar na arca de Noé, porque só a arca de Noé salva. O problema não é você nascer em Sodoma e Gomorra, o problema é você nascer em Sodoma e Gomorra e não atender ao apelo de anjos que vão lá e dizem: é o momento, é agora, sai daqui, senão você vai morrer. O problema não é você nascer em Jericó, que era uma cidade perdida. O problema é você nascer em Jericó e não ouvir a voz de Raabe, porque só a casa de Raabe tem salvação. O problema não é você nascer em 2000, viver no ano 2020. O problema é você não ouvir o chamado de Deus para a tua vida, dizendo: ei filho, é por aqui que você tem que ir. Aqui é o caminho. É aqui que você vai ser feliz. Aquilo que você acha que vai trazer felicidade para você, não vai. Eu estou enxergando o que vem depois disso, e não é felicidade isso. Pode ser prazeres momentâneos, mas não é felicidade. Eu tenho algo muito, muito melhor para você. O que nós entendemos é que toda a família estava pronta para entrar na arca. A porta agora começa a se fechar. É interessante porque ninguém havia tocado naquele barco sem a permissão de Noé. Noé era o edificador, era o construtor. Todo mundo queria fazer algo, tinha ali a supervisão e a administração desse homem. Mas no momento a Bíblia diz de que a porta da arca começa a se fechar. E essa porta não são mãos humanas que estão fechando, são as mãos de Deus fechando. E eu imagino Noé gritando lá para as pessoas: por favor, queridos, entrem na arca. Eu imagino que ainda há uma fresta na porta da arca, a porta não está fechada completamente. Eu imagino com vocês e pergunto para vocês: se um jovem saísse de lá, do meio da multidão, correndo desesperadamente para entrar na fresta da porta da arca, você tem dúvida que ele se salvaria? Eu não tenho, porque o nosso Deus, Deus de misericórdia, a porta ainda está aberta. Você pode estar pensando: mas Jefferson, eu já fui batizado, eu já estou na igreja há muitos anos. Só que a gente esquece que o próprio Jesus disse: ei, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Porque o processo que nós temos de relacionamento com Deus é de crescimento espiritual dia após dia.
O processo da salvação ocorre em 3 etapas. O primeiro é a redenção, é aquilo que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. Agora nós temos o processo da santificação. É o processo que nós estamos participando agora, neste momento, e você aí na sua casa, ou aonde você estiver. É Deus se relacionando com você e você com Deus, é Ele conhecendo você cada vez mais. E haverá um terceiro e último processo de salvação, que chama-se glorificação. Então nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade. É isso. É tão fácil, mas a gente tem muita dificuldade. Porque a verdade é que nós não temos forças. Nós não conseguimos sozinhos. Noé é um homem que está na Bíblia apresentado como um herói da fé, porque ele decidiu seguir as orientações de Jesus para a sua vida. Os filhos de Noé, a esposa de Noé, foram salvos porque eles aceitaram o apelo de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus diz: eis que estou à porta, se você ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. A porta ainda está aberta. Jefferson, já estou batizado há tanto tempo na igreja. Deixa eu te contar um segredo. Batismo, só o batismo por si só, não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. O batismo faz parte, porque a Bíblia apresenta como parte, aquele que crer e for batizado será salvo, faz parte, mas quem salva é Jesus. Alguns dizem, inclusive, de que temos poder na oração. Não temos poder na oração, está equivocada, teologicamente está equivocada essa afirmação. Não tem poder nenhuma na oração. O único que tem poder é Deus. Imagina se você ficasse orando 24 horas por dia, se não existisse um Deus no céu, para onde iria a tua oração? O poder não está na oração, ela é um método, ela é um caminho. Mas poder só no nome de Jesus. E o chamado de Deus essa manhã para mim e para você é que nós aceitemos. A porta ainda está aberta. A Bíblia diz que se você ouvir, Ele vai entrar e vai cear com você. Que maravilhosa promessa é essa? De ter a presença de Deus, o nosso Criador, o Deus do universo em nossa vida. Às vezes nós queremos estar com algumas pessoas que nós admiramos. Talvez eu quisesse conhecer Silvio Santos. Nossa, admiro ele pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho. Mas se eu for lá hoje, bater na porta do Silvio Santos e falar: ei, eu quero falar com você, Silvio Santos. Não vai me atender. Mas o Rei do Universo, no momento que você se ajoelha e fala com Ele, Ele está à sua disposição. Não dá para se comparar com o Silvio Santos ou qualquer outro personagem que você admire. Não dá para comparar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai voltar. E o apelo para fechar essa mensagem que eu quero fazer para você esta manhã é: será que você não quer ser um dos heróis de hoje? Nós aprendemos através dessa história de que realmente Noé foi um herói da sua época, foi um herói da fé. Está em Hebreus 11, porque ele faz parte desses homens que fizeram diferença no momento, na época que viveram. Não quer você ser o herói de hoje, o herói que Deus vai olhar e vai ver você, um homem justo, íntegro, uma mulher justa. Uma mulher que se dedica em conhecer mais a Deus, mais e mais, um jovem
que está preocupado mais em ouvir boas canções que aproximam você de Deus do que aquelas que dizem sobre sua sexualidade, que falam sobre o seu corpo, que falam sobre relacionamentos, que falam sobre choros de separações. Na tela nós temos alguns que foram os heróis. Estou encerrando. Uma delas, chamada Andressa, com apenas 14 anos de idade, ela tinha diversas ações para a comunidade. Todo dia da semana, ela fazia ações para que algumas crianças, ou outros adultos, inclusive, conhecessem mais a Jesus. Uma frase que ela disse em uma das entrevistas: se não fizermos nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. E para ela não deu. Com 14 anos de idade, o carro que o seu pai dirigia, e dirigindo para uma igreja, colidiu com um caminhão. Ela, seus 2 irmãos e seu pai morreram nesse terrível acidente. Nós temos um outro jovem, conhecido pela escola lá em São Paulo, que foi atacada, que também se colocou na frente para salvar uma amiga e morreu com tiros. Heróis que se foram, mas tem heróis de hoje. Tem uma jovem que, participando de um reality show, ela entendeu que aquilo não era mais importante para ela, e decidiu testemunhar para o mundo que assistia, que não importava o seu sonho pessoal, mas importava os sonhos de Deus para a vida dela. Ela desiste do reality show. Nós temos um outro rapaz, ele é goleiro de um clube de futebol no Brasil. Ele disse: nos sábados eu não trabalho, eu sou adventista. Em outras palavras, eu sigo aquilo que Deus me orientou a seguir. Você pode ser um herói de hoje. Os heróis do passado já estão aqui na Bíblia, mas você pode marcar a sua história hoje. Você pode ser o herói da sua casa. Você pode ser o herói para os seus amigos. Você pode ser o herói para o seu esposo, para o seu filho. Um herói que diz: eu vou colocar todo o meu esforço nas coisas que vão durar. E se você cair, não se preocupa. Pedro diz assim: filhinhos, eu escrevo essas cartas para que vocês não pequem, mas se pecarem, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele vai perdoar os teus pecados. Quero chamar a Beatriz aqui, porque não importa a culpa que nós temos, toda a culpa será tirada se eu e você fizermos uma única atitude: nos arrependermos. Esse é o chamado de Deus para mim e para você essa manhã. Diante deste tribunal, estou aqui para ser julgado afinal. Culpado sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar os
Para sermos os heróis de hoje, nós precisamos apenas saber aonde nós estamos. A Bíblia diz de que Deus vai em busca ali de Adão e de Eva depois do pecado. A Bíblia diz de que Ele chama Adão, onde está você? Essa é a pergunta, onde está você? Você sabe, Deus sabia aonde estava Adão. Por que Deus faz essa pergunta? Se Deus sabia onde estava Adão, não era porque Deus não sabia onde Adão estava, mas era exatamente, queridos, para que Adão respondesse para ele mesmo, aonde é que ele, Adão, estava. Adão precisava entender aonde estava, aí sim, quando ele entendesse aonde ele estava, ele ia correr para Deus. Quando o filho pródigo volta para casa, ele não volta porque estava com saudade, ele volta porque havia perdido tudo. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele enxergou aonde ele estava. Só viveremos reavivamento espiritual quando entendermos aonde estamos. Deus, não sou um cristão nem mais ou menos, sou um cristão que parece que já nem sou mais. Quando reconhecermos onde estamos, nós vamos correr para Jesus. Feche os olhos. Pai que estás nos céus, o milagre nós pedimos em nossa vida. Nós queremos que o poder do Espírito Santo possa trabalhar em cada um de nós. Nós queremos ser os heróis de hoje na comunidade onde vivemos, na família onde estamos, para nossos filhos, para nossos pais, para nossos amigos. Nós queremos ser o Noé dos dias de hoje. Nós queremos pregar através da nossa vida. Quem sabe não queremos abrir a nossa boca, mas nós queremos testemunhar das maravilhas que o Senhor faz em cada uma de nossas vidas. O que nós pedimos, ó Pai, é uma transformação e uma ação do Espírito Santo em cada uma de nossas vidas, porque nós não temos forças, porque somos frágeis e fracos, e porque o pecado habita em cada um de nós. Por isso precisamos trocar, queremos que o Espírito Santo de Deus possa nos transformar, para em breve dizemos as palavras que Paulo disse: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em cada um de nós. Fala conosco, usa-nos constantemente, ó Pai, e que a sua palavra possa ser realmente uma ferramenta de comunicação dos céus com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Continuando de pé, vamos cantar o hino da despedida. Hoje eu senti, todos juntos. Hoje eu senti a presença de Deus no meu coração. Eu levarei tua palavra e ao sair daqui para lutar, vou em paz, pois sei que meu Jesus à frente está deste combate. O seu sangue já vitória me deu. Tenha todos um feliz sábado.